17. Salmos 78, verso 9. Quantos encontraram, digam amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o conselho de Deus e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizeram ver. Maravilhas que ele fez à vista dos seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou como uma nuvem e toda noite como um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando o Altíssimo na solidão. Amém? Levanta a tua mão e diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo nesta noite, através da tua palavra. Não aquilo que eu quero, mas o que eu preciso ouvir. Amém? Toma o teu assento em nome de Jesus. E quem veio dar um culto de adoração ao Senhor, fica à vontade. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, hoje seria o nosso irmão cooperador Leandro a ministrar a palavra, mas acredito que ele está com influenza, né? Está bastante enfermo, bastante irritado. E ainda ontem, acho que foi, ele falava com meu marido e ele dizia, né, que ele queria esperar para ver se hoje estaria melhor. Mas acredito que não. Está complicada nessa crise aí, todo mundo doente, todo mundo enfermo. Mas a obra do Senhor, ela não para, né? E eu questionava ao Senhor: Senhor, a gente empreguei na sexta passada já, Deus, o que o Senhor quer falar conosco? E eu preparei uma outra mensagem para pregar, mas quando eu abri a Bíblia aqui, Deus tocou forte ao meu coração. Nessa passagem, aonde a história nos conta que Asaf, um dos líderes dos músicos, que foi assim, cargo dado pelo rei Davi para ser um dos ministros de louvor no templo, ele escreveu este salmo. E é muito lindo este salmo, porque em vários lugares na Bíblia eu vejo Deus alertando o seu povo para que não esqueça do que ele fez. Muitas vezes aqui eu já aprendo uma coisa muito linda. Muitas vezes nós queremos viver daquilo que não vimos, mas o Senhor, ele nos ensina a nós tirar força daquilo que nós já vivemos. Porque é testemunho. Quando o meu esposo sempre costuma falar, e eu concordo, quando nós olhamos os outros e testemunhamos o que Deus fez na vida dos outros é uma coisa. Agora, quando nós vimos e vivemos o poder de Deus na nossa vida e testemunhamos o que Deus fez nas nossas vidas é outra coisa. E a palavra do Senhor, ela ensina desde que Deus tirou o povo da terra do Egito, depois da escravidão, Deus dizia para o seu povo: mantenham acesa a lembrança do seu coração do que eu fiz. Eu fiz o mar se abrir, eu fiz do céu chover maná, eu fiz do céu aparecer codornizes, eu guiei vocês de noite, eu protegi vocês no deserto, eu guiei vocês de dia, eu enviei as pragas do Egito sobre os filhos do Egito, porém vocês estavam protegidos. Deus estava sempre ensinando o povo: não esqueçam, eu ainda sou o mesmo que fiz, o mesmo que posso fazer e o mesmo que farei. E hoje, nesta noite, ao ler esta palavra, me chamou a atenção, porque Asaf, ele falou sobre os filhos de Efraim, descendência de Efraim, de José, homens que talvez eram guerreiros, mas a Bíblia diz que eles estavam armados e traziam nas suas mãos arcos, mas eles retrocederam no meio da batalha, porque esqueceram do poder do Deus de Israel. E eu vejo que os dias se repetem, que a mesma história se repete. Há homens e mulheres que já viveram o extraordinário de Deus, que já testemunharam a grandeza de Deus, que já viram e viveram as maravilhas do Senhor, e estão armados, estão prontos
Porque o Senhor ele não tem compromisso com o time covarde, mas ele tem compromisso com o corajoso e valente. Ai, mas eu sinto medo. Deus sabe que nós sentimos medo. E é por isso que ele deixou na sua palavra tantas vezes escrito: não temas. Porque o medo nós temos todos os dias. Nós todos os dias temos também a certeza do Senhor. Não temas, porque eu estou contigo. Não temas, porque eu te ajudo. Não temas, porque eu te esforço. Não temas, porque Ele é fiel. Ele está contigo. E se Ele está conosco, deixa o mundo que fique contra nós. Mas o Senhor estando conosco, nós estamos seguros. A palavra do Senhor nos diz que o povo de Israel cresceu em grande número e estava debaixo de uma escravatura, estava debaixo de um jugo. E mesmo sendo em grandes números, eles se submetiam à escravidão devido à boa vida que eles levavam no Egito. Não pensa que o estado de escravidão do povo egito era como os estados de escravidão que nós aprendemos, que eles não comiam, eles não bebiam, que eles trabalhavam até morrer. Não, eles não podiam sair do Egito. E eles apanhavam para que o serviço rendesse. Mas eles tinham casa, eles podiam, eles tinham autorização para ter gado, tanto que eles saíram de lá levando gado, se você ler na palavra, levando ovelhas, levando camelos, era deles, eles tinham isso, eles tinham grãos, eles tinham fermentados, eles tinham bonança, tanto que quando o povo chegou no deserto, questionou Moisés, tu nos tirou do Egito, aonde nós tínhamos comida para vir morrer de fome no meio do deserto. E muitas vezes nós cristãos estamos questionando a Deus assim: será que eu saí do mundo aonde eu era próspero, aonde eu tinha saúde, aonde eu tinha dinheiro, aonde eu tinha talvez ali a minha conta gorda, aonde eu tinha providência para vir para a presença de Deus e passar dificuldade? Só que o Senhor está dizendo: é melhor você passar privação de pão comigo, que eu prometo e sustento. E a tua alma está assinada, está escrita no livro dos Salmos. Do que você me deu bonança nessa terra e ser condenado pelo fogo do inferno. Dificuldades nós iremos passar. A Bíblia Sagrada sempre nos falou: não é fácil, no mundo tereis aflição, mas quando passares pelas águas eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, a chama baterá em ti. Ah, tu não está sozinho não. Quando o homem da fornalha está contigo, tu não está sozinho não. Aquele que acalmou a tempestade no meio do mar está contigo. Tu não está sozinho não. Aquele que proveu um peixe para uma noite inteira de pesca que não tinha nem um peixe na rede. E ele disse: lança a rede do outro lado. E ele lançou e ele proveu um peixe. Ele é o mesmo que proveu para a tua vida. Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo. Ele não mudou. Ele é o mesmo. Jesus, aleluia. O ser humano ele tem memória curta. Aleluia. Você já parou para pensar como nós temos memória curta? Como o ser humano tem memória curta? Quer um exemplo? A gente costuma dizer assim, ó: ajudei tanto fulano. Hoje, ele nem lembra mais do que eu fiz por ele. Hoje, nem olha na minha cara. Hoje, nem me cumprimenta. O ingrato. Aí eu fico pensando: Deus conosco. Aleluia, Jesus. Ele que faz tanto por nós, que muitas vezes nós viramos as costas para Ele. Ele que faz tanto por nós, e muitas vezes nós agimos como se fosse a obrigação dele nos abençoar, sendo que Ele não nos deve nada. Aleluia. Ele já entregou o seu Filho por amor de nós para pagar o preço da nossa alma na cruz do Calvário. Ele não nos deve nada. Tudo que Ele nos dá, todas as bênçãos, livramentos, as vitórias, é pela graça dele, é pela misericórdia dele. Não é merecimento, Ele não deve nada. Mas
esqueçam, para que não se esqueçam das grandezas que eu operei. Não esqueçam daquilo que eu fiz. Deus está sempre nos dizendo: eu fiz a tua vida, eu posso fazer de novo, eu farei mais uma vez, mas não seja ingrato, não esqueça do que eu fiz por ti. Aleluia. E se nós continuarmos lendo o capítulo 78 de Salmos, Aleluia. nós iremos ver Deus através do músico falando que tantas vezes Deus fazia pelo povo e o povo se renegava. Deus abriu o mar, o povo passou, o povo cantou vitória e daqui a pouco o povo estava reclamando porque estava com fome. Aí Deus proveu maná do céu, o povo reclamou porque estava cansado de comer maná, queria carne. Aí Deus mandou as codornizes do céu, mandou a ave do céu para eles comerem. Aí o povo reclamou porque queria água. Deus mandou a água e o povo reclamava porque estava cansado do deserto. E assim o povo continua. E até os dias de hoje nós somos assim. Deus, Ele nos abençoa hoje e amanhã a gente já está reclamando e questionando de novo. Deus nos abençoa depois e depois a gente já está reclamando e questionando de novo. Aleluia. Mas nessa noite eu aprendo com essa palavra. Que nós possamos aprender a ser mais gratos ao Senhor. Que nós possamos aprender a trazer a lembrança aquilo que Deus faz por nós. Todas as suas grandezas que Ele já operou na nossa vida. Eu costumo sempre dizer, se nós olharmos bem direitinho para a nossa vida, a gente tem bem mais motivo para agradecer do que para reclamar. Que a gente saiba ser mais gratos ao Senhor por aquilo que Ele nos deu. Não foi pela força do teu braço. Não foi pelo teu mérito. Foi pela misericórdia dEle. Foi Ele que deu o teu sopro de vida. Ele que deu saúde. Ele que te deu sabedoria. Ele que te sustenta. Ele que abriu as portas. Ele que te livra. Ele que te guarda. Eu não poderia estar por inúmeras pessoas, mas você ainda está aqui. Você ainda está vivo. Você ainda está de pé. É porque a misericórdia do Senhor está estado sobre você. Não esqueça das grandezas de Deus sobre a tua vida. Não esqueça das grandezas do Senhor sobre nós. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que nós não seja como o povo de Israel, que vivia reclamando e mesmo vendo as grandezas, irmãos, imagina nós. Aleluia. Imagina eu e você. Indo no meio daquela multidão e vendo uma coluna de fogo guiando o povo, a gente saber que foi Deus que colocou ali. Aleluia, Jesus. Imagina estar vendo nos teus olhos Deus guiando numa coluna de fumaça, numa nuvem, no meio do deserto, que é para eles não terem insolação. Então, vamos fazer uma nuvenzinha aqui para não ficar tão quente. De noite, vocês não podem parar de caminhar, mas vou fazer aqui uma coluna de fogo para não ficar tão frio. O deserto é assim, de dia quente extremo, de noite frio extremo. Então Deus sabia de tudo, preparou tudo cuidando do povo. Ah, vocês estão crescendo? Não te preocupa. A roupa vai crescer contigo, a sandália vai crescer contigo, porque eu estou contigo. Então eu vou prover, se eu estou contigo, eu estou cuidando de tudo. Se eu estou contigo, eu estou provendo tudo. Não te preocupa com o que tu veste, não te preocupa com o que tu come. Eu estou no comando, fica tranquilo, só obedece a minha voz. Aí o povo vendo a sandália crescendo, a roupa que não desfazia, que não casava, que não envelhecia, e o povo vendo, acordando de manhã e indo na padaria celeste, olhando lá quentinho do céu todo dia pela manhã para Aleluia. e Deus preparava a carnezinha para eles, prontinha no deserto, e comendo carne. Deus preparava assim no deserto e bebendo água fresca, tirando da rocha, água geladinha. Deus prepara assim, mas o povo estava sempre reclamando. Mesmo vendo com os seus olhos diante deles o cuidado de Deus. Tem crente que não dá nem gosto de nós falar, porque se a gente senta para sentar, para conversar, ele esquece de tudo bom que Deus fez, a vida dele é uma miséria, é só coisa ruim. E você não pode dizer que está lutando, porque parece que ele está numa competição de quem luta mais. Se você está passando por uma luta, ele já tem que contar que ele está passando por 10 lutas. Mas tem crente que dá gosto de nós conversar. Porque a gente senta para conversar e ele diz assim, passei uma luta, mas Deus estava comigo. Eu orei, eu senti Deus falar no meu coração. Eu
Eu passei por uma luta, mas Deus me deu vitória. Deus estava do meu lado. Eu senti o cuidado do Senhor. Eu passei por uma luta, mas Deus me abençoou e eu alcancei a minha conquista. Eu alcancei a minha vitória. Eu passei por uma dificuldade, mas Deus estava comigo. Isso é o que? É testemunho. Eu não esqueci do que Deus fez por mim. É testemunho. Crente que só conta testemunho. Até crente que nunca conta, que ainda não glorifica, que ainda não glorifica do Senhor. Tem crente aí que retrocede, que fica com medo e se esconde. Mas ainda tem crente, Davi, que mesmo com medo pega da funda, pega do cajado, pega a pedrinha e vai enfrentar o gigante. Ou pensa que Davi não estava com medo? Ainda tem crente que enfrenta. Tem crente que se esconde e volta para trás. Mas tem crente que respira fundo, se levanta e enfrenta. Tem. Deus ainda tem os seus remanescentes nessa terra. Glória a Deus. E eu espero que em nome de Jesus, nesta noite, esta igreja esteja com os remanescentes. Não seja crente que conta testemunho, nem crente reclamão, mas que seja crente que lembra da misericórdia do Senhor, que testemunha as grandezas do Senhor e que não largam as ferramentas de guerra no dia da dificuldade, mas que permanecem em posição, que permanecem enfrentando a dificuldade, porque ela vem, mas crente que é crente não volta atrás, não retrocede, não se esconde, não teme, porque sabe que a luta pode ser grande, mas maior é o Deus que está com ele. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia fala alguns versículos antes que Deus falava para que guardassem os seus mandamentos e não fossem como os pais, a geração passada, que foi contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e o espírito não foi fiel para com Deus. E que nesta noite esta palavra fique ecoando em nossos corações. Glória a Deus. Aleluia. Que nós coloque em Deus a nossa esperança. Aleluia, Jesus. E que nós não esqueça das obras das suas mãos, mas que nós guarde no nosso coração as grandezas do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Sabe? É isso que te mantém de pé no dia da dificuldade. É não esquecer da grandeza do teu Deus. Glória a Deus. Porque o inimigo ele aproveita das nossas fraquezas. Viu? Tá fazendo na vida do ímpio e não faz na tua. Viu? Aquele lá que desviou está melhor que tu. Viu? Aquele lá que não serve a Deus, serve a outros deuses, está melhor que tu. O diabo ele vem, ele tenta. Aleluia. Ele é ousado. Mas nestes momentos em que o diabo tenta a nossa mente, é o momento de nós lembrar, não, Deus já fez uma vez por mim, Ele pode fazer de novo. Glória a Deus. É o momento de nós ter certeza, não, eu conheço o Deus que eu sirvo e eu sei que Ele não me deixará envergonhado. Ele disse para Davi, não deixarei envergonhado, envergonhados e confundidos serão os teus inimigos. Então, em nome de Jesus, também vamos apostar essa palavra. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu conheço o Deus. Se nós conhecermos o Deus que a gente serve, a gente vai ter certeza que Ele não vai nos deixar na mão, mas Ele é fiel. Ele é fiel. Pode até passar pelo fogo, que nem Sadraque, Mesaque e Abednego. Pode até passar pela tempestade, que nem os discípulos do barco. Pode até passar pela cova dos leões. Pode até passar pelo calabouço, pela injustiça, que nem José. Mas o Senhor dizia para José, Ele diz para nós também: o Senhor estava com José, o Senhor estava na cova com Daniel, o Senhor estava na fornalha com Sadraque,
está isento de passar pela prova. Na verdade, o crente que não luta é porque tem alguma coisa errada. Eu costumo dizer, porque a Bíblia diz que há dois senhores, só dois. Você serve um e desagrada ao outro, vice-versa. Então, automaticamente, se estamos agradando a Deus, estamos desagradando o outro. E se estamos desagradando ele está incomodado, ele vai se levantar. Mas ele só se levanta para cair, porque a vitória é do nosso Deus. A vitória é dele. E se ele está conosco, ele já nos garantiu vitória. Porque ele não conhece derrota. Que o Senhor possa falar mais e mais ao teu coração através dessa mensagem. Aleluia. Se você tem um tempo, chega na tua casa e lê este salmo, medita nele. É uma palavra linda. E que nós possamos aprender a lembrar daquilo que Deus fez por nós, daquilo que Deus faz por nós todos os dias. E que isto nos fortaleça a nossa fé. Deus é Deus. Eu já vi Deus agir. Eu já vi Deus trabalhar. Eu já vi Deus fazer. Se Ele fez, Ele vai fazer de novo. Essa é a certeza. Se Ele já me ajudou uma vez, Ele vai me ajudar de novo. Se eu já passei pela prova e Ele foi fiel comigo uma vez, Ele vai ser fiel comigo de novo. Se eu já venci uma vez, eu vou vencer de novo. Porque o Deus que eu sigo, Ele ainda é o mesmo que garante a vitória por nós. Não deixa o inimigo frustrar a tua fé. Essa é a vontade de Satanás nos últimos dias em que estamos vivendo. É que o inimigo frustre a nossa fé. E eu costumo dizer que hoje em dia, infelizmente, tem muitos vendedores de evangelho por aí que ensinam um evangelho, vem para Jesus e não vai lutar mais, não vai ficar doente mais, não vai ficar desempregado mais, vai ser só maravilha. Só que o evangelho que eu conheço não é assim. Aleluia. Aqui tem luta, aqui tem perseguição, aqui tem morte pelo nome de Jesus. Todos os discípulos, com exceção de João, morreram de morte matada, por amor do evangelho. E aí a gente hoje quer viver só o melhor? Não, a gente vai ter luta também. A gente vai ter dificuldade também. A gente vai ter perseguição, vai ter provação. Mas em todos os momentos, a sua promessa ela permanece de pé. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E se Ele está conosco, nós iremos vencer. Glória a Deus. Essa é a certeza que a igreja precisa ter nesses últimos dias. Mesmo que o inimigo queira frustrar a nossa fé, não. Deus está comigo. E se Ele está comigo, eu sou mais do que vencedor. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Que Deus te abençoe através desta palavra. Hoje é quarta-feira, nós encerramos mais cedo. Temos ainda alguns minutos de oração após o culto. Sexta-feira é o culto normal. Estará aqui conosco a missionária Jucimara Amaral, pregando a palavra do Senhor, orando pelos dons, entregando aquilo que Deus mandar. Domingo, o culto da família, estará aqui o pastor pregando a palavra do Senhor. E continuamos aí recebendo as bênçãos que Deus fez para nós. Em nome de Jesus, amém? Feche os teus olhos.